Olá, meu nome é Álvaro e eu estou aqui para te apresentar alguns aspectos gerais sobre os fungos. Diferente do que muitos acreditam, os fungos não podem ser classificados como plantas, sendo inclusive mais próximos filogeneticamente dos animais. Esse grupo em questão possui características bastante interessantes e atualmente podemos classificar os fungos em um reino próprio, o fungi, o qual é constituído por várias formas de vida com aspectos característicos e funções distintas. Nesse contexto, irei abordar os pontos principais que devemos conhecer sobre esse reino incrível. Características. Referente às figuras, se enquadram espécies de cogumelos, leveduras, bolores ou mofos, presentes em ambientes dos mais comuns possíveis, desde solo, água e até no ar, se relacionando de forma benéfica ou como parasitas de outros grupos, inclusive os humanos. A umidade e temperatura também o influenciam em sua aparição, com preferências a ambientes úmidos e quentes, variando relativamente pela espécie referida. Apresentam parede celular formada por quitina, como no exoesqueleto de artrópodes. São organismos heterotróficos e não possuem clorofila, ou seja, não são capazes de produzir um próprio alimento como as plantas o fazem. Os fungos são seres formados por células eucariontes, que podem ser unicelulares, como algumas leveduras, ou pluricelulares, como por exemplo dos cogumelos. A partir de inusitados formatos, espécies conjuntas, em maioria cogumelos, apresentam-se filamentosos, os quais filamentos são chamados de hifas, que em aglomeração é constituído micélio. O caráter do micélio, além de estruturá-lo, o auxilia na absorção de nutrientes. Algumas espécies de fungos possuem hifas com função de aporte reprodutivo, chamado corpos de frutificação, como o esporocarpo, produtor de esporos. Hifas estão classificadas em cenocíticas ou septadas. A primeira, formada por filamentos contínuos com material citoplasmático e vários núcleos. Já as septadas possuem aberturas que fazem intercomunicação entre citoplasmas. Reprodução. Os fungos se reproduzem de maneira assexuada e sexuada, a partir de esporos que são dispersos no ambiente através do vento ou água, com alta capacidade de aderência para serem incubados. A reprodução assexuada constitui-se da disseminação de esporos que sofreram mitose e, a partir de divisões celulares, apresentam esporos geneticamente idênticos ao fungo parental, que será germinado posteriormente. A reprodução sexuada se configura pela fusão de núcleos de duas linhagens opostas de cruzamento em uma mesma espécie de fungo, ou seja, para que aconteça a germinação, um esporo precisa da presença do outro. Nutrição. Como seres heterotróficos, os fungos são incapazes de sintetizar seu próprio alimento. Dessa forma, nutrem-se fazendo, em maior parte, o papel de decompositor na reciclagem de matérias orgânicas em detrimento, como os zigomicetos, mais conhecidos como mofo em pães, por isso são chamados de saprófagos. Assim como também existem fungos parasitas e mutualistas, que vivem em completa simbiose com outros organismos, como plantas e bactérias. Os líquens são um exemplo nítido disso, cuja composição seja de ascomicetos com cianobactérias ou algas verdes. Os fungos, como leveduras, acabam encontrando na fermentação a principal fonte de energia com glicogênio como polissacarídeo de reserva. Importância. Todo aparato fúngico engloba simplesmente todo o ambiente não estéril. Mesmo que de forma sutil, eles estão por toda parte, fazendo-se verdadeiros intercondutores, trocando nutrientes e auxiliando na homeostase de organismos que são codependentes. Os decompositores são os grandes responsáveis para que serrapilheira, por exemplo, seja recomposta ao ambiente, reciclando toda a matéria orgânica como nutriente para crescimento de outros organismos além do próprio. As relações chamadas de micorrizas é caracterizada pela protocooperação entre os fungos e raízes de plantas.
Nesse caso, os fungos auxiliam na obtenção de minerais para as plantas em troca do carbono orgânico. A necessidade dos fungos para a saciedade tange economicamente na produção de fermentados, utilizando leveduras, além de existirem fungos agregados em meios gastronômicos como o champignon. Para além, eles são também utilizados em medicamentos como antibiótico, com exemplo do mais famoso penicilina. Conjuntamente a partir da ingestão, alguns têm capacidade de atuarem como restauradores da flora intestinal, bem como alguns outros com poderes psicoativos a partir de substâncias como psilocibina. Entretanto, existem aqueles que podem causar náuseas e doenças, caso ingeridos ou postos em contato com o ser humano, como candidíase, micoses, ptiaríase, versicolo e, ademais, alguns tipos de pneumonia. Muito obrigado por assistir e até a próxima!